tema, melhor, o título da mensagem dessa noite é Barulhinho, Barulhão. Quando o barulho nos impede de ouvir. Barulhinho, barulhão. Quando o barulho nos impede de ouvir. Abra a Sagrada Escritura, a Bíblia, no livro da carta de Tiago, capítulo 19. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Nós faremos uma leitura do versículo 19 ao versículo 22. Carta de Tiago, capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Antes de começarmos, eu quero propor uma experiência simples para vocês. Nós vamos, durante alguns segundos, ficar totalmente em silêncio. Eu não quero que você mexa na Bíblia. Eu não quero que você mexa no celular. Eu quero simplesmente que você fique em silêncio. Podemos fazer isso? Em silêncio, por alguns segundos. Você conseguiu escutar algum som? Conseguiu, irmão? Qual foi o som que você escutou? Do aparelho? Funcionando. Um aparelho funcionando, né? Um sonido. Quem mais? Bicho lá fora. Aqui é muito normal isso, né? Escutar barulho de bicho. Quem mais? Escutou algum barulho diferente? Carro que passou lá fora. Eu escutei o barulho do meu brinquedo, da minha filha ali mexendo no brinquedo, né? Esses sons estavam aqui antes de você ficar em silêncio? Alguns estavam, não estavam? Alguns estavam. Mas você só conseguiu escutar quando você ficou em silêncio. Talvez seja isso que esteja faltando pra gente. Talvez a gente precisa ficar em silêncio para que a gente possa ouvir de verdade a voz do Senhor. Esses barulhos não estavam escondidos, mas eles só foram permitidos serem ouvidos pelo nosso ouvido quando nós ficamos em silêncio. O nosso pastor iniciou na última quarta-feira uma nova série de mensagens que ele já falou aqui, Sabedoria Prática. A proposta dessa série, como o próprio nome já diz, é encontrarmos na literatura de sabedoria contida na Bíblia Sagrada orientações práticas para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. E esse texto que nós acabamos de ler, da carta de Tiago,
nos leva exatamente por esse caminho. Esta seção, que compreende o versículo 19 ao versículo 27, nós lemos só até o versículo 22, mas toda essa parte da carta de Tiago, do versículo 19 ao versículo 27, tem como tema central um cristianismo prático, exigido pela palavra da verdade, mencionado no versículo 18, que nós não lemos, mas se você voltar um versículo antes do versículo 19, você vai ver que Tiago vai mencionar essa palavra da verdade, que nada mais é que o Evangelho de Cristo Jesus. Esse cristianismo prático é caracterizado por ouvir verdadeiramente e então praticar resolutamente a verdade. Praticar a verdade com firmeza, com dedicação, com prontidão. Tiago não está interessado em uma fé que apenas conhece. Ele não está interessado em uma fé que apenas escuta sermões. Tiago não está interessado em uma fé que apenas sabe falar uma linguagem do evangeliquez, uma linguagem de igreja. Tiago está interessado em uma fé que se transforma em prática. Porque a obediência, e principalmente a obediência às sagradas escrituras, os mandamentos do Senhor, é a marca que diferencia um verdadeiro filho de Deus e um falso filho de Deus. Mas existe um problema que nós precisamos lidar nessa noite. Como ouvir e o que ouvir no meio de tanto ruído e barulho nos nossos dias atuais. Eu vou repetir. Como ouvir e o que ouvir no meio de tanto ruído e barulho no nosso dia a dia. Há uma música infantil que eu gosto muito. A Elis também gosta. Já cantei muito com ela. Até o titio pastor, que ela chama o nosso pastor de titio pastor. Não é titio Max, não é titio pastor. Até o titio pastor já deve ter cantado essa música com ela também. Mas essa música infantil é do grupo Tiquequê, chamada Barulhinho e Barulhão. A música ela vai começar mostrando que tudo ao nosso redor produz algum som. Tem a brisa suave no fim da tarde, tem a garoinha, a porta rangendo, são os barulhinhos. Mas também há a furadeira, a batedeira, o liquidificador, fogos, tempestade, trovão, ondas quebrando contra o rochedo. São esses os barulhões do nosso dia a dia. E depois de brincar com todos esses sons, a música chega a um momento interessante. Ela vai nos propor o silêncio. E quando a gente fica em silêncio, quando desaparece o barulhinho e o barulhão, nós conseguimos perceber algo que estava ali o tempo inteiro. São as batidas do nosso coração. Talvez essa música infantil nos ofereça uma boa imagem para uma questão profundamente adulta e espiritual. Porque nós também estamos cercados por barulhos. Temos nossos barulhões, nossos problemas pessoais, nossas contas a pagar, nossos conflitos diários, nossas preocupações, pressões no trabalho, problemas familiares, ansiedade pela manhã, pela tarde, pela noite. Eu sou uma pessoa ansiosa, preciso lidar com essa ansiedade dia após dia. Mas também existem os nossos barulhinhos do dia a dia. É a notificação do WhatsApp, é uma mensagem que nós recebemos, é um vídeo que nós assistimos, depois outro vídeo, entramos no Instagram, uma notícia ruim que aparece no noticiário, uma discussão, um comentário, mais uma mensagem, mais uma notificação, e quando percebemos,
passamos um dia inteiro cercados de tantas vozes, tantas vozes, tantas vozes. Vozes de lá de fora, vozes do lado de dentro. Mas talvez nunca tenhamos tido tantos instrumentos, mas nos comunicarmos tão mal. Talvez nunca tenha sido tão difícil para nós realmente pararmos para ouvir. Então Tiago entra no meio desse nosso barulho e nos oferece 3 conselhos de sabedorias bem práticas. Tiago vai nos orientar que sejamos prontos para ouvir, que sejamos tardios para falar e que sejamos tardios para ficar irado. E é por esse caminho que eu quero caminhar com vocês nesta noite. não. Primeiro ponto que eu quero tratar com vocês nessa noite, e eu vou tratar 5 pontos nessa noite e 3 cenas que eu quero que você imagine comigo nessa noite. Primeiro ponto que eu quero tratar com você nessa noite é o pronto para ouvir. Tiago começa dizendo para a gente, cada um esteja pronto para ouvir. E a ideia de Tiago aqui, ao pontuar o pronto para ouvir, pronto aqui quer nos sugerir rapidez, disposição. E é interessante porque Tiago parece inverter aquilo que normalmente nós fazemos. Nós geralmente somos rápidos para falar e muito lentos para ouvir. Tiago diz, faça o contrário, corra para ouvir e seja devagar, diminua a velocidade para falar. Por que Tiago nos orienta por esse caminho? Porque é impossível ouvir verdadeiramente quando nossa maior preocupação é aquilo que nós queremos dizer. Vou repetir. Tiago nos orienta por esse caminho porque é impossível ouvir verdadeiramente quando nossa maior preocupação é aquilo que nós queremos dizer. Você provavelmente já conviveu com uma pessoa que aquele ditado popular, fala como uma matraca, se encaixa muito bem. Quem aqui já ouviu? Já conviveu com uma pessoa assim? A pessoa fala. Às vezes tem dificuldade até de respirar, né? Ela fala, não dá oportunidade para as pessoas que estão ao redor dela falarem. Ela domina a roda de conversa. Ela é boa de verdade de conversa, é uma pessoa tagarela. Mas, geralmente a pessoa tagarela, ela domina uma roda de conversa. Ela rouba a cena, mas ela não deixa espaço para a gente falar e, geralmente, ela não é boa em ouvir. E, geralmente, quando alguém ainda está a falar, ela interrompe. Porque ela já processou na mente dela uma história e que ela quer contrapor, ou muitas vezes ela quer simplesmente mostrar que a pessoa está errada, está equivocada. E esse que vos fala tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes eu quero atropelar a conversa. Porque eu tenho um pensamento acelerado. Não é nem porque eu sou muito tagarela, não. Até eu falo muito, mas eu sou muito aquele do silêncio. Eu falo muito, geralmente, para poder me sociabilizar com as pessoas, porque geralmente eu sou o cara mais calado, mais pacato. Mas eu tenho um pensamento acelerado. Então, quando eu estou numa conversa com os amigos, se eu não tomar cuidado, eu atropelo. Eu entro, interrompo, porque meu pensamento já está lá na frente. Ouvir não é simplesmente parar de falar.
Às vezes a gente julga o tagarela, porque fala demais. Mas ouvir não é simplesmente parar de falar. Ouvir é oferecer atenção. Ouvir é abrir espaço. Ouvir é permitir que a palavra do outro chegue até nós antes de prepararmos a nossa resposta. Isso vale para os nossos relacionamentos. E aí, eu quero que você imagine comigo uma primeira cena dentro da nossa própria casa. Imagina você, seu esposo, seu filho, alguém da sua casa. Ele chega em casa querendo contar uma coisa. E aí, enquanto ele está contando o que aconteceu no dia dele, que ele julga importante, ele começa a falar e nós geralmente estamos assim, no celular, e ele está falando, a gente está E a pessoa fala, tentando mostrar, compartilhar com a gente algo que aconteceu de forma extraordinária para ela durante o dia dela, no cotidiano dela, e a gente segue ali mexendo no celular. E aí a pessoa às vezes dá pergunta, tá me ouvindo? Você diz, tô te ouvindo, mas tá mexendo no celular. E aí no final, dela terminar de contar toda aquela história que ela julga importante, ela te pergunta, então, o que você acha? E aí nós caímos em si e percebemos que não fazemos ideia do que ela acabou de dizer pra gente. Já passou por isso? Isso acontece porque muitas vezes as pessoas estão falando, a informação está vindo, mas nós não estamos presentes no local. Nós não estamos disponíveis para aquela pessoa. E existe a diferença entre estar perto de alguém e estar presente para alguém. São coisas totalmente diferentes. Estar perto de alguém e estar presente para alguém. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos encontrou que mais da metade das pessoas que viviam um relacionamento relatava que o parceiro, ao menos algumas vezes, se distraía com o celular enquanto elas tentavam conversar. Talvez o problema dos nossos relacionamentos não seja apenas falta de comunicação. Às vezes é falta de escuta. E isso também vale para a nossa relação com Deus. Nós queremos que Deus nos escute. Senhor, olha para mim. Senhor, me responda. Senhor, olha o meu problema. Senhor, me salve. Senhor, abre uma porta. Senhor, 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 Senhor. Mas, quantas vezes Deus já falou e nós simplesmente não paramos para ouvi-lo? Porque nós estávamos falando, pedindo, indagando, e ele estava falando, mas nós não conseguíamos ouvir, porque nós não paramos de falar. A Bíblia está aberta, mas a nossa mente está tão barulhenta, está tão cheia de tantas coisas, que a gente não presta atenção no que a gente está lendo. O pastor está pregando, mas a nossa cabeça está em outro lugar. Estamos orando, mas a nossa oração se tornou apenas uma lista de coisas que queremos dizer para Deus. Nós oramos, terminamos a oração
né? O clássico em nome de Jesus, amém, e saímos correndo. Vamos embora, mas esquecemos de perguntar para Deus: Senhor, o que tu queres falar comigo? Talvez uma das práticas espirituais que nós precisamos retomar, recuperar nos dias atuais, seja simplesmente o parar para ouvir. Parar para ouvir. A gente geralmente relaciona a meditação com esoterismo, com yoga, com coisa do tipo. Mas a meditação é uma prática espiritual cristã. Quando você para orar, você está se comunicando com Deus. É uma via de mão dupla. Eu falo, eu escuto. Eu leio a palavra e peço que Deus me dê entendimento sobre o que eu estou lendo. Então, ao orar, e ao final de orar, eu parar e dizer para Deus: Deus, agora fala ao meu coração. E você fica em silêncio. E ouve o Senhor falando ali, por alguns minutos. Tenho certeza absoluta que você vai ouvir coisas maravilhosas do teu Pai, diretas para você. Segundo ponto que eu quero tratar com vocês aqui é o tardio para falar. Esse é o segundo conselho que Tiago nos apresenta nesse pequeno trecho de sabedoria da palavra de Deus. Ser tardio para falar, isso não significa falar devagar. Tiago está falando sobre criar um espaço entre aquilo que ouvimos e aquilo que respondemos. Um intervalo, um tempo para pensar, uma pausa. Essa não é uma ideia nova na Bíblia. Tiago, ele está ecoando uma tradição bem antiga de sabedoria presente nas Escrituras. Uma tradição judaica presente nas Escrituras. Olha o que Provérbios 10, 19 nos diz. Palavra de sabedoria. Quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. Provérbio 10, 19. Olha Provérbios 11, 12. Quem fala mal do seu próximo não tem juízo. O homem prudente se cala. Provérbio 15, 11. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E esse eu gosto muito. Provérbios 17, 28. Até o insensato, quando se cala, é tido por sábio. Se fica de boca fechada, passa por inteligente. Em outras palavras, às vezes ficar calado é uma excelente estratégia. O problema não é falar. O problema é falar antes de pensar, antes de ouvir e antes de discernir. Quantos problemas poderiam ter sido evitados na nossa vida se nós tivéssemos esperado 5 minutinhos antes de responder? Quantas palavras não teriam sido malditas? Quantos áudios não teriam sido enviados pelo WhatsApp? Quantas mensagens mal criadas nós teríamos deixado de mandar para alguém se nós tivéssemos simplesmente esperado alguns minutinhos para discernir aquilo que veio até nós e gerou algo de ruim em nossos corações? Existem palavras que levamos 5 minutos, ou melhor, às vezes 5 segundos para dizer,
mas que levam anos para repararmos. E hoje nós temos um agravante, que é o WhatsApp. E essa é a segunda cena que eu queria que você pensasse. Imagina que você recebe uma mensagem agora. Está nesse espaço de oração. Aí você cai no pecado de pegar o celular para receber uma mensagem. Vou dar uma olhadinha no celular. E aí quando você lê a mensagem do WhatsApp, você não gosta dessa mensagem. E ao não gostar dessa mensagem, ela gera no seu coração uma aceleração desconfortável. E aí você automaticamente diz assim, ah é? É assim? E aí você começa a digitar. Aquela mensagem bem mal criada. Mas aí você está digitando, você apaga, digita de novo. Não satisfeito, você pensa assim, não. Ela merece muito mais, ou ele merece muito mais do que uma mensagem. Eu vou mandar um áudio. Aí você para de escrever e começa a preparar aquele podcast de áudio para responder aquela mensagem que você respondeu que gerou no seu coração algo de ruim. E aí você vai, grava aquele áudio imenso, mal criado, em 2, 3 minutos, e aperta o botão e aquela mensagem vai. E aí quando aquela mensagem vai, você... Geralmente é o Espírito Santo que te incomoda, se você for crente de verdade, te incomoda e você fala assim... Não deveria ter mandado essa mensagem, eu deveria ter pensado um pouquinho mais. Mas essa mensagem já foi. E o problema da tecnologia hoje é que antigamente você falava uma palavra e às vezes ela alcançava só a pessoa que estava perto de você. Agora uma mensagem na rede social, uma mensagem no WhatsApp, ela pode alcançar um monte de pessoas, famílias inteiras, uma comunidade inteira. Eu essa semana mandei a mensagem errada no grupo errado da igreja. Era mandar no grupo da Forja com o pastor, com o Jonas e com Nunes, e eu mandei no grupo geral da igreja. Aí o pastor, apaga lá, irmãozinho, você mandou a mensagem no grupo errado. Aí o Rafael, o filho dele, também tinha mandado uma mensagem para mim. Apaga lá que você mandou a mensagem no grupo errado. Aí eu falei assim, ainda bem que não era meu pecado. Ainda bem que não era nenhuma palavra mal criada. Porque, irmão, depois que você manda, já foi. Depois que você fala, já foi. Uma palavra lançada ao vento, ela pode estragar e para você reparar pode levar anos. Por isso que a oração de Tiago de sermos tardios para falar, ela é de extrema importância para os nossos dias. Talvez uma disciplina cristã extremamente prática para vivermos no nosso tempo de hoje seja: não responda imediatamente tudo o que chega até você, no seu celular, numa roda de conversa, seja onde for. Antes de você apertar o enviar, antes que você responda a alguma pessoa, você faça algumas perguntas para si próprio. Será que é verdade? Será que é necessário responder? Será que precisa ser dito alguma coisa ou precisa ser dito isso agora? Será que eu preciso responder agora? Será que eu preciso responder dessa maneira? Maneira grossa, maneira ríspida? Será que isso vai edificar? Será que essa minha resposta vai edificar o outro? Vai edificar a mim? Talvez em determinadas situações, o ato mais espiritual que você possa praticar
seja colocar o celular em cima da mesa e dizer: eu vou responder amanhã. Não vou responder agora, não. Amanhã eu respondo. E fazer isso é demonstrar domínio próprio. Fazer isso também é demonstrar espiritualidade. Isso é uma sabedoria prática. Numa discussão, se calar, muitas vezes é sabedoria prática. E aí, Tiago caminha para um terceiro conselho. Tardio para ficar irado. Quando Tiago diz seja tardio para ficar irado, perceba a sequência. Primeiro Tiago diz: esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para ficar irado. Talvez exista uma relação entre essas três coisas. Porque quando não ouvimos, quando falamos precipitadamente, frequentemente terminamos irados. O não ouvir, combinado com a falta de controle na nossa fala, pode levar a uma ação destemperada, uma ação abrupta, uma ação desnecessária. E é essa ação destemperada vai desembocar naquilo que Tiago chama, no versículo 20, de ira humana. E então, Tiago vai explicar que porque a ira humana não produz o quê? A justiça de Deus. E isso é muito sério, meus queridos, porque quase sempre nossa ira parece justa para nós mesmos. Quando você normalmente está irado, você pensa, mas eu estou certo. Para justificar a sua ira, você muitas vezes diz: você não sabe o que aquela pessoa fez comigo. Em algumas situações você fica irado porque alguém está falando alguma coisa e você diz: cara, alguém precisa parar essa pessoa, alguém precisa falar para ela que ela está equivocada. Eu sei, eu só falei a verdade. Ela ficou chateada porque ela quis. E muitas das vezes, quando você está irado, você realmente está certo. Mas Tiago nos obriga a fazer uma pergunta diferente. Tiago não nos diz para olharmos e vermos se nós estamos certo ou errado. Porque a maneira como eu estou reagindo pode não estar produzindo aquilo que Deus deseja. Então é essa pergunta que eu tenho que me fazer quando eu estou irado. Será que o meu agir vai produzir aquilo que Deus deseja? Vai produzir a justiça de Deus ou a minha justiça? Porque é possível estar fazendo a coisa certa, mas utilizando a forma errada. É possível defender a verdade de forma pecaminosa. É possível ganhar uma discussão, mas perder um amigo. É possível provar que você está certo e destruir um relacionamento. E aí eu quero trazer para você uma terceira cena, que é a nossa realidade como comunidade de fé. Dentro da igreja, geralmente é o pastor.
Alguém toma uma decisão da qual você não gosta. Alguém fala alguma coisa que você não gosta. Alguém não te cumprimenta quando você chega na igreja. Alguém não te convida para a festa de aniversário. Eu fiz aniversário ontem, tá? Não chamei ninguém. Mas também não teve festa, tá? Só o pastor que me chamou para comer e foi bom o almoço com ele, com o Jonathan e com o Nunes. Eu não fiz festa, tá? Eu não chamei ninguém. Mas ninguém te convida para o aniversário, não te convida para uma festividade, não te convida para ir para um shopping. Alguém interpreta algo que você disse de maneira diferente, ou você tem um pensamento diferente sobre alguma coisa dentro da igreja, tá? Aí, em vez de você ouvir essa pessoa, em vez de você perguntar para essa pessoa, se é que você entendeu, eu entendi direito? É isso mesmo que você quis falar? Em vez de procurar compreender o outro, o seu irmão de fé, o seu irmão de comunidade, o que você faz? Você tira conclusões precipitadas. E aí tira a pessoa, conclusões precipitadas, você comenta com alguém, e aí você comentou com essa outra pessoa que conta para uma outra pessoa, e quando nós percebemos a situação que era pequenininha, que era simples, era só você chegar para o teu irmão e perguntar para ele, eu entendi bem? Você está chateado comigo? Você está chateada comigo? Vira uma coisa enorme, uma grande bola de neve, e aquilo que era um pequeno ruído se torna um barulhão. Se torna algo que o pastor vai ter que cuidar do gabinete. Quando você simplesmente podia ter parado e tentado entender o outro, compreender o outro. Nós precisamos parar e sempre pensar, será que a minha reação vai produzir a justiça de Deus? E essa é uma pergunta muito mais difícil. Muito mais difícil. Quarto exemplo que Tiago nos orienta é que o pior barulho pode estar muitas vezes dentro de nós mesmos. E esse talvez seja o barulho mais perigoso. Nem todo barulho vem de fora. Existem muitos barulhos que estão dentro de nós mesmos. Às vezes são mágoas, ressentimentos, orgulho, frustração, comparações, necessidade de ter razão, feridas antigas. Existem pessoas que estão extremamente corroídos dentro do seu coração que às vezes você olha para ela, você acha até que ela é tranquila, uma pessoa tranquila, mas no fundo, ela é um vulcão pronto a explodir. E muitas vezes, quando esse vulcão explode, geralmente vai ferir pessoas que não tinham nada a ver com a história. Tinham nada a ver com a história. A pessoa se frustra do trabalho e ela vai explodir em casa. Ela tem problema em casa, aí explode no trabalho. Ela carrega uma mágoa antiga e interpreta uma nova situação a partir dessa mágoa antiga que ela tem. Por isso, Tiago não está simplesmente oferecendo técnicas de comunicação para a gente nesse texto. Ele está tratando algo muito mais profundo, que está relacionado com o nosso coração. Porque a palavra mesmo vai dizer que a boca fala do que está cheio o coração. E aí eu vou para o quinto ponto. Menos barulho, mais palavra de Deus. E aí que entra o perigo de nós
não tratarmos Tiago, capítulo 1, versículo 19, simplesmente como um manual de bons relacionamentos. Porque Tiago vai continuar dizendo para a gente, no versículo 21, versículo 21 ele vai dizer, pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para ficar irado. Mas ele vai chegar no versículo 21 e vai dizer assim, ó, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. E aí a gente consegue perceber, nesse versículo 21, o movimento que Tiago faz no versículo 19, pronto para ouvir, e aí no versículo 21 ele vai dizer, acolham a palavra. Se eu estou pronto para ouvir, eu estou capacitado para acolher a palavra do Senhor. E aí no versículo 22 ele vai dizer assim, ó, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. E aqui está o coração dessa mensagem de Tiago. Tiago nos apresenta um movimento, ouvir, acolher e praticar. Eu diminuo o barulho dentro de mim quando eu ouço a palavra de Deus. E eu, ao ouvir a palavra, eu acolho a palavra e aí então eu passo a praticar a palavra. Porque o objetivo não é simplesmente ficarmos em silêncio. O silêncio não é o nosso destino. O silêncio ele simplesmente vai abrir espaço para que a gente possa verdadeiramente ouvir a palavra de Deus. E a palavra recebida em nós precisa produzir uma transformação. Porque ouvir um sermão e continuar sendo a mesma pessoa não é o objetivo. Ler a Bíblia e continuar igual também não é o objetivo. Conhecer versículos e continuar igual não é o objetivo. Frequentar uma igreja e continuar igual não é o objetivo. A palavra precisa gerar em nós transformação. A palavra precisa sair dos nossos ouvidos e chegar nas nossas mãos. Precisa chegar nos nossos pés. Precisa gerar em nós uma ação positiva no nosso dia a dia. Nós precisamos, ao ouvir a palavra e praticar a palavra, termos melhores relacionamentos na nossa casa, sermos melhores profissionais no nosso trabalho. Precisa gerar em nós transformação. Porque senão você não está ouvindo a palavra. Muito menos praticando a palavra. Porque a sabedoria bíblica não é apenas saber o que Deus disse. Sabedoria bíblica é aprender a viver à luz daquilo que Deus disse. E aí eu concluo. Quando é que o barulho para dentro de mim? Quero terminar voltando à música que eu citei para vocês aqui. Barulhinho, barulhão passa por uma quantidade enorme de sons. É a brisa, é a chuva, é a porta, é a furadeira, é o liquidificador, é a tempestade, são palmas, até que tudo para. E quando o barulho termina, existe o som que finalmente pode ser percebido, como eu já falei para vocês, que é a batida do nosso coração. Vocês vão lembrar que no início a gente começou pedindo para vocês ficarem em silêncio. Quantos aqui conseguiram ouvir a batida do coração? Você só consegue ouvir a batida do teu coração quando você fica em silêncio. Quando você vai no médico, e aí o médico quer ouvir o teu coração, o que ele fala para você? Porque mesmo com o aparelho,
Se você ficar falando, ele não consegue ouvir a batida do teu coração. Nós ficamos 10 segundos em silêncio. E percebemos sons que jamais teríamos escutado se nós não tivéssemos parado para prestar atenção. Talvez seja exatamente disso que alguns de nós estejam precisando espiritualmente fazer. Talvez existem barulhos demais na nossa vida que têm impedido que a gente possa de fato ouvir a voz de Deus. Podem ser sons baixinhos, podem ser sons grandes, altos, barulhentos. Mas a verdade é que pequenas distrações ou grandes distrações têm impedido a gente de vivermos aquilo que Deus deseja que nós vivamos. Deus continua falando por meio da sua palavra, mas talvez o problema não seja que Deus tenha parado de falar ou continue falando. Talvez nós não tenhamos, ou melhor, nós tenhamos desaprendidos a ouvir a voz de Deus. Por isso a sabedoria prática de Tiago para nós nesta noite é extremamente simples e profunda e desafiadora. Seja rápido para ouvir. Diminua a velocidade para falar. Diminua a velocidade para se irar. E eu quero deixar 3 perguntas para você levar para casa nessa noite. A primeira delas é: qual barulho tem ocupado espaço demais na sua vida? Qual barulho tem ocupado espaço demais na sua vida? Uma outra pergunta: existe alguma pessoa que você precisa parar de responder e começar verdadeiramente a ouvi-la? E uma terceira pergunta: existe alguma coisa que Deus já me mostrou ou já te mostrou na sua palavra, mas que você continua apenas ouvindo e ainda não começou a praticar? Leve essas 3 perguntas para casa. Porque Tiago, ele não quer produzir apenas bons ouvintes de sermões. Tiago quer produzir praticantes da palavra. Então eu proponho um exercício de sabedoria prática para você nessa semana. Antes de responder, pense. Antes de enviar, releia. Antes de explodir, ore. Antes de julgar, ouça. E antes de exigir de Deus que Deus te escute, abra a palavra de Deus e pergunte para Ele: Senhor, o que eu preciso ouvir do Senhor? Talvez quando diminuirmos alguns barulhinhos e desligarmos alguns barulhões, voltemos a perceber aquilo que esteve presente o tempo inteiro diante de nós. A voz de Deus falando conosco por meio da sua palavra. Por isso, no meio de todo barulho na nossa vida, continue ecoando a sabedoria de Tiago. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Menos barulho, mais escuta. Menos reação, mais palavra. E, sobretudo, menos pessoas que apenas ouvem a palavra e mais discípulos que praticam aquilo que ouviram. Que Deus nos dê ouvidos atentos, palavras sábias, ira controlada e um coração disposto a receber e praticar a sua palavra. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Pai bendito, Pai amado, que nós sejamos discípulos teus, prontos para te ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Que nós possamos produzir no nosso cotidiano a sua justiça e não a nossa justiça. Que no nosso cotidiano nós possamos
ser agente de paz, não agente de guerra. E que em tudo, nós sejamos praticantes verdadeiros de tudo aquilo que o Senhor deseja de nós. Nós sejamos bons embaixadores do Senhor aqui na terra. Essa é a nossa oração. No santo nome de Jesus. Amém e amém.